Ó, vamos ver assim, os órgãos e os sentidos, né? Então, pessoal, sabemos que temos 5 sentidos, que são eles. Quais são os sentidos? Olfato, 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 paladar, paladar, paladar não, não, é gustação. degustação, Paladar não, é gustação. Já começa a modificar, certo? Temos também a visão, a audição e o tato, não é isso? uhum. Peraí, viu? Estou respondendo aqui o menino que perguntou uma coisa, rapidinho. Professor, por enquanto, eu posso ir no banheiro rápido? Rapidinho. Porque se eu não responder, eu me esqueço. Aí nunca mais responde. É trabalho. Andar, correr. 5 a 6 vezes maior dessa molécula do que da muito dos estoques de fosfocreatina. Acertou. É aí que entra o metabolismo aeróbio. Se liga. Vai gerar um ATP quinase. O fato será doado para o ADP, convertendo ele agora em ATP, e o que sobrará será o AMP. Pronto! Acabamos de explicar as 3 vias energéticas que vão acontecer no sistema de altíssima intensidade. Recapitulando, a hidrólise do ATP, a hidrólise da fosfocreatina, os processos de ressíntese do ATP e da fosfocreatina e os processos que vão acontecer mediados pela enzima adenilato quinase. Explicar. E temos a terceira via em esforços de altíssima intensidade, e ela envolve a enzima adenilato quinase. Essa enzima vai gerar um ATP e um AMP.
a partir de duas moléculas de ADP. Ou seja, quando ela atua, ela vai hidrolisar os ADPs. Com isso, um fosfato será doado para o ADP, convertendo ele agora em ATP, e o que sobrará será o AMP. Pronto, gente, rapidinho voltei. Então, esses são os 5 sentidos que temos, né? Então, ó, uma definição sobre o que é sentido. Ó. Os sentidos, eles são mecanismos de ação do nosso corpo que permitem a captação de estímulos do meio, de estímulos que eu percebo que está à minha volta, né? Ou seja, estímulos do meu ambiente. Tá certo? Então, por meio dos sentidos, o nosso corpo ele pode perceber tudo que nos rodeia, tá? E de acordo com sensações, decide o que é seguro e o que não é, de acordo com a minha sobrevivência e com a integração ao meu ambiente. Por exemplo, você está num ambiente que é muito frio. Isso pode ser perigoso para você? Pode. Pode. Por quê? Porque isso pode baixar demais a sua temperatura, lhe dar uma hipotermia. E você nesse caso, você vai sentir aquele frio e aí vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Então, é um mecanismo de defesa até, tá? Então, sentir frio, sentir calor, tudo isso está relacionado com o quê? Com o quê? Com o tato, tá certo? Um espinho, por exemplo, você vai pegar num espinho, você vai se furar e vai doer, certo? A dor, a percepção da dor, Rafaela, preste atenção. A percepção da dor, ela também é um estímulo aí que vai de acordo com o tato, tá? Então, tudo isso são percepções sensoriais que nós vamos ter para perceber o ambiente, tá certo? Por exemplo, outra coisa, a visão. A visão, ela é um tipo de sentido que vai me permitir enxergar, né? Se eu não tenho visão, pessoal, fica mais difícil ou mais fácil de perceber algum perigo do ambiente. Bem mais difícil. Fica bem mais difícil, né? Lembrando que uma pessoa que perde a visão, os sentidos dela ficam mais aguçados. Isso aí é uma coisa que realmente acontece. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas se eu perco a visão, eu estou perdendo a possibilidade de poder enxergar o que está em minha volta, de ver o que está à minha volta, tá? A gustação, né, que antigamente chamava-se de paladar. Eu consigo saber o sabor dos alimentos. Então, se é doce, se é salgado, se é amargo, tudo isso eu vou conseguir saber de acordo com a gustação. E além de ser algo que vai identificar o sabor, é bom para mim, porque é a partir disso que eu vou liberar estímulos relacionados ao prazer de comer. Por exemplo, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente libera hormônios de sensação boa, né? Hormônios do prazer, tá? A audição também é um mecanismo que pode nos ajudar no ambiente. Por exemplo, você está atravessando uma rua, você ouve o carro buzinar, né? Você ouve as coisas que estão ao seu redor, tá? E isso vai lhe propiciar uma asseguração de sobrevivência também, tá certo? E o olfato vai permitir que você sinta cheiros e odores das coisas, tá, pessoal? Então, tudo isso, esses 5 são os sentidos básicos que vão proporcionar
a identificação do ambiente, tá? Então, como é que acontece, por exemplo, essa questão do mecanismo de ação dos sentidos? É muito simples, tudo está de acordo com o cérebro, tudo vai de acordo com o cérebro, tá? Então, por exemplo, se você está aí, por exemplo, o João Guilherme está aí sentado, tá certo? Aí, de repente, alguém chega por trás dele e acende um fósforo na cabeça dele. Como é que ele vai sentir que está queimado? Que está queimando, tá? Ou pelo cheiro. Alguém chega e espeta ele com agulha no braço dele. Como é que ele vai sentir que alguém está espetando ele? É muito Pela simples. sensação. Vejam, Dor. vê só, é muito simples, pessoal. Então, na nossa pele, vocês viram que na nossa pele, por exemplo, tem o que a gente chama de células sensoriais. Não lembram disso? O que é que essas células sensoriais fazem? Elas têm uma estrutura chamada de nervo sensorial que vai da pele até o cérebro. Então, quando alguma coisa desse tipo acontece, então esse estímulo do ambiente, né, ele vai até o cérebro. Vamos ver, se é um fogo, por exemplo, que eu estou colocando a mão do fogo. Então, esse estímulo vai até o cérebro identifica que aquilo ali é quente e vai mandar uma resposta por outro neurônio. Tá? Então, o neurônio sensorial leva o estímulo, a gente identifica aquele estímulo e agora o cérebro ele manda a resposta por outro neurônio. E a resposta automaticamente vai ser o quê? Vai ser puxar, vai ser retirar a mão, porque senão eu vou queimar. Não é verdade? Uhum. Então tudo isso acontece dessa forma. Primeiro acontece o estímulo, o cérebro identifica e aí vem a sensação. A mesma coisa quando a gente está sentindo um cheiro. A pessoa coloca um perfume, tá? Aí o cheiro do perfume no ambiente. Então eu vou sentir aquele cheiro, ó. Então as células sensoriais do meu nariz vão mandar informação para o meu cérebro como que aquele cheiro é agradável e aí eu vou sentir a sensação. Possivelmente será uma sensação de bem-estar porque é uma coisa cheirosa, tá certo? A mesma coisa acontece quando a gente come, né? A gente come uma coisa doce, uma coisa saborosa, o que é que vai acontecer? Vai ser mandado um estímulo, o cérebro identifica aquilo como um mousse de maracujá, e aí eu sinto a sensação prazerosa de estar comendo uma coisa gostosa. E o mais interessante ainda é o seguinte, que quando se fala de gustação e olfato, que estão bem conectados, quando eu sinto o cheiro de uma comida gostosa, o estímulo vai para o cérebro identifica que aquele alimento é gostoso e ele automaticamente ele já me prepara não só para sentir o cheiro, mas também para comer aquele alimento, porque através do cheiro eu sei o que é. E se é uma coisa gostosa, minha boca vai salivar, tá? Então a boca vai se preparar para comer aquele alimento, tá? Então o fato de a boca encher d'água é isso também, tá? São estímulos gerados através do cérebro, tá? Que vão me propiciar sensações. Dúvidas? Não. Então, a área cerebral que está localizada, por exemplo, a visão, é a área aqui de trás, né? O lóbulo occipital do cérebro. O tato é mais ou menos no lóbulo parietal, né? A gustação e a audição, nessa região aí temporal do cérebro, tá? E o olfato na região frontal, tá certo? Certo. Então, como os sentidos são tato, gustação, ou paladar, olfato, audição e visão, então a gente vai ter órgãos específicos para cada sentido. O tato, qual é o órgão do tato? É a pele. Qual é o órgão da visão? Os olhos. Qual é o órgão da gustação? A boca, a língua. Qual é o órgão da audição? É o ouvido, né? E o órgão do olfato é o nariz, né? As narinas, as fossas nasais. Tá certo, pessoal? Ó,
Vamos para o intervalo. Tá? Por hoje é só. Quando for quarta-feira, a gente termina esse conteúdo. Viu? Tchau. 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 Tchau, professor. Vai, Lorena. Bye. Vai, Lorena.